Muito bem-vindos a mais um podcast neste ano de 2023, contexto total da Newman. Seguidores, continuem a fazer, a participar nas nossas redes sociais, temos estado a crescer, vocês têm dado uma ajuda enorme e espero que continuem a seguir-nos. Desejo a todos boas festas, uma vez que não tive a oportunidade de o fazer porque fizemos aqui um interrogam de tempo nas gravações, faço agora, ainda vou a tempo porque não chegámos ao Dia de Reis. E desejo-vos desde já um excelente Dia de Reis. Hoje o meu convidado é o Miguel Ribeiro, um homem com múltiplas capacidades, porque tem uma formação académica na área do direito, ligado ao ramo imobiliário, fundador de uma marca Predimed, que todos conhecem, uma das maiores nacionais, e mais outras tantas capacidades demonstradas, como um brevet para voar. Se calhar o mesmo brevet que fez voar a Predimed, não, Miguel? Não, o brevet é muito mais recente. O brevet já é uma aventura muito mais recente que a Predimed. Quero-te agradecer ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Partilhar connosco a tua experiência de vida. Muito obrigado. Miguel, Sim. início. Como é que há esta paixão pelo ramo imobiliário, ao mesmo tempo que tens uma paixão pela área jurídica, mas que depois no final as duas não se compatibilizam, não é? Compatibilizam-se porque o direito é transversal. Certo. Como ciência e como prática é transversal a todas as atividades humanas. É sempre uma ferramenta É importante. sempre uma ferramenta importante. E no imobiliário, muito e cada vez mais, a parte burocrática tem peso. Mas também não foi isso. E eu não vim para o imobiliário para vir trabalhar juridicamente o imobiliário, vim para o imobiliário como empresário. Pronto. O vim para o imobiliário é assim uma expressão um bocadinho redutora no meu caso concreto, porque eu nasço, passo a expressão, no imobiliário. Portanto, o meu pai constrói. Constrói, portanto, e constrói há 60 anos. E, portanto, eu quando nasço já neste meio. Não na mediação, mas na área Da construção. E, portanto, mas o imobiliário, portanto, na minha infância, na minha juventude, está sempre presente. Portanto, a área não mudou. Não me era estranho. Não me era nada estranho. Aliás, eu tinha alguma experiência, mesmo previamente ao curso, tinha alguma experiência comercial, também no imobiliário, também ligado de facto ao meu pai, à venda dos andares e a tudo isso. Mas pronto, entretanto, por vontade própria e também um bocadinho por exigência familiar, entendia-se que tudo bem, faças o que fizeres, mas tu tens que tirar um curso superior. Para desgosto do meu pai não foi engenharia, porque aí encaixava diretamente uma área que se calhar... que à partida é mais direta, portanto, mas não. Tenho um irmão que sim, mas eu não segui esse... Mas isso fica completo. Um irmão engenheiro e um irmão jurista. E o irmão mais velho é realmente aquele que percebe de obras. Portanto, não é jurista, não é engenheiro, mas é o que realmente percebe de obras. Portanto, como eu costumo dizer. Mas sim, o meu pai acabou por ficar ali bem assessorado pelos três. E pronto, e faço o curso. E faço o curso com muito gosto. Fizeste em Coimbra? Não, tirei na Católica aqui em Lisboa, na Universidade Católica, na Faculdade de Direito. Depois faço a pós-graduação. A pós-graduação é que foi? Também em Direito do Urbanismo e Ordenamento do Território e Ambiente, portanto também uma área ligada ao setor. Ao setor. Mas já faço isso no âmbito do meu estágio. Quando finalizei o curso, fiz os 2 anos de estágio numa sociedade de advogados aqui em Lisboa, no Monumental. Professores meus de curso que me convidaram no final de curso para integrar, sempre com esta ressalva da minha parte de que eu iria fazer o estágio e que à partida no final do estágio iria à minha vida, porque o meu sonho, ou minha inclinação, ou aquilo que eu realmente queria fazer era ser empresário. E ab início até tinha assim uma abrangência maior.
queria estar naturalmente no imobiliário, não especificamente na mediação. A mediação depois acontece como as coisas acontecem na vida, enfim, por um episódio. E eu venho parar à mediação. Mas antes a ideia era estar ligado ao imobiliário, mas também ser mais abrangente, ter outros negócios. Eu queria era ser empresário. Basicamente tinha dentro de mim essa ambição. Sou filho de um empresário e muitas vezes ouvi aquela frase do estudo e não sei o quê, vai trabalhar para o Estado, arranja um bom emprego no Estado e dormes as noites todas sossegadas. Era a mentalidade. Era a mentalidade. Se pensava que se perpetuavam os empregos e de certa forma, há umas décadas atrás, era verdade. Os empregos eram mais perpétuos. Hoje em dia. E a questão era estar no Estado e dormir descansado. Exato. E não ganho muito, mas ganho o suficiente para não ter problemas. E que no setor empresarial, portanto, e é verdade, as dores de cabeça são nossas, não há o saio do trabalho e desligo do trabalho e vou para casa e tenho aqui duas realidades. São 24 horas. Não existia. Portanto, recebi muitas vezes esse conselho, mas ignorando isso, a vontade estava lá, fiz o estágio e quando estou na fase final do estágio, o meu pai apresenta-me na altura uma pessoa que estava a trabalhar numa mediadora imobiliária e que tinha a vontade e a ambição de abrir uma imobiliária. Portanto, aí é que criar uma marca nova. Criar, exatamente, uma empresa. A marca é hoje um fator fulcral e central. Mas na altura nem era tanta marca, era criar uma imobiliária. Vamos criar uma imobiliária em Odivelas. A pessoa trabalhava de facto numa pequena imobiliária. Sim, mas nunca entraram como franchisados de uma outra marca qualquer. Era sempre com o sentido de ter uma marca própria. Independentemente de ser uma imobiliária ou ser um grupo como é hoje. Sim, era uma marca própria, uma imobiliária local, aqui na Ramado, onde nós estamos, portanto em Odivelas, e grosso modo para trabalhar o mercado aqui de Odivelas, Loures e ponto. Portanto, basicamente era esse o projeto e era essa a ideia. Que era aquilo que o meu sócio original, portanto o meu sócio inicial, fazia, basicamente, mas como empregado de outra imobiliária. E desse conhecimento, lá está, e aqui também é importante focar que foi novamente o meu pai que acaba por estar presente neste e que apadrinha este início, vem a resultar então o nascimento da Predimed. Portanto, em 2004 ela é constituída. Ainda não havia isto das empresas na hora, nem dos registros online, nem do nada. Isso surge uns 4 ou 5 anos depois. 5 anos depois. E, portanto, nessa altura foi constituir a sociedade, pedir a licença AMI, que demorava imenso tempo, uns meses a vir, o registro da marca feito pessoalmente lá embaixo no Campo das Cebolas, no INPI. Portanto, essas coisinhas todas. A única diferença que eu acho que nós tínhamos para todas as outras imobiliárias que existiam no mercado, fora aquelas que estivessem em rede, mas que também não eram tão expressivas, foi o facto de, na altura, eu já ter tido a forte convicção de registar uma marca, fazer mesmo o registro de marca, e de achar que a marca era um dos principais ativos que nós tínhamos. Porque esse nome é que seria sempre transversal. Obviamente sempre com... as marcas são pessoas. Sim, claro. E a marca, obviamente, que cresce e posiciona-se no mercado mediante também aquilo que as equipas... Mas era importante, do meu ponto de vista... Obviamente que a marca... Sim, era importante ter a marca como fator distintivo, no sentido em que a marca é sempre, e as empresas são sempre feitas por pessoas, não há dúvidas nenhumas, mas ao mesmo tempo eu também acho que não há ninguém que seja insubstituível. E acho que mais do que se está presente o A, o B ou o C, o que interessava era que a marca se impusesse e que a marca fosse reconhecida e bem reconhecida e pelos motivos certos, e não propriamente estar a fazer ali coisas muito egocêntricas ou personalizadas, com nomes próprios, que às vezes vemos aí no mercado esse tipo de projetos e pronto,
Eu tinha a ideia, não tinha propriamente o conhecimento que tenho hoje de marcas e o que é uma marca, mas tinha essa convicção de que era a marca. E eu digo aqui claramente, eu nem sequer fui o criador da marca Predimed. O nome foi-me sugerido na altura pelo primeiro sócio, que já tinha ali um esboço de umas ideias que queria para uma imobiliária que um dia viesse a ser constituir. Perdão. E, portanto, na altura aceitei o nome. Há pessoas que acham o nome bonito, há outras que acham o nome feio. É sempre assim, não interessa, mas... Não dá para agradar a gregos e atraentes. E aquilo que me interessava era, fosse a marca que fosse, mas fazer dela alguma coisa que valesse a pena. Pronto, e começou aí em 2004 essa aventura, bem perto daqui, estamos a 150 metros. Logo a seguir todo o mercado sofreu com a crise de 2008, que se chega a Portugal em 2011, 2012. 11. Sim, quer dizer, ainda tivemos aqui uns anos... Tiveram uns anos, sim, ainda 2005, 2006, 2007, 2008 e até 2009 foram... Foram anos fantásticos. Eu recordo-me que 2010 se faziam escrituras de compras às carradas, aquilo era um absurdo. E o choque foi esse, na altura, foi como é que em 2010 se estavam a terminar os anos com um balanço muito positivo e no início de 2011 há uma derrapagem, uma travagem brusca por parte das entidades financeiras e o mercado vacilou. Depois lá aparecem os vistos gold e tal, e a coisa, começaram a haver mais investimentos de fora e comecei a... Vinícius, quer dizer, o resumo que tu fazes é o resumo perfeito, ou seja, nós no período antes da crise, vamos dizer assim, antes da crise, vivíamos com 99% dos negócios eram clientes portugueses. 99% do negócio não havia o investidor estrangeiro, não havia o cliente final estrangeiro, isso eram raridades. Havia a pontualidade da algarvia, não é? Sim. Estou a falar aqui mais do mercado que eu na altura trabalhava. Cascais, Oeiras, Lisboa. Antes da crise não tínhamos presença no Algarve. Viemos a ter durante e depois, mas antes não. Aqui nos mercados mais urbanos e suburbanos a questão estava, quase a totalidade dos clientes eram portugueses, a quase totalidade dos clientes também recorriam a crédito bancário. Portanto, a partir do momento em que a banca fecha a torneira, não é? Foi uma travagem. Os negócios basicamente sim, capitais próprios. Portanto, esse fecho foi abrupto no início ali de 2011 e, portanto, nós de repente passamos a deixar de ter um mercado. 80% das vendas evaporaram, não é? Ficaram os prontos pagamentos. Também é verdade que cresceram, mas nunca suficientemente para vir a preencher a cota dos que não eram prontos pagamentos. E um fenómeno curioso que foi, de repente, para a mediação, o arrendamento ganhou um peso brutal. Portanto, as imobiliárias começaram a olhar para o arrendamento. E há uma adaptação do mercado brutal, porque além do capital estrangeiro, começamos a ter uma Lisboa, as grandes metrópoles do país, a investir muito nas habitações está-me a faltar o termo, já lá vou. Nos AELs. Nas AELs, exatamente, os alojamentos locais. Sim. E que isso também vem ajudar e contribuir para novas transações no mercado imobiliário. Temos os estrangeiros que começam a ter... a haver uma maior procura em Lisboa, sobretudo, por um lado bom, por outro lado mau, porque o português já não tem tanta capacidade hoje em dia de chegar aos preços de metro quadrado que se praticam em Lisboa e no Porto, fruto da oferta e da procura, é assim que funciona o mercado. Mas tudo isto foi... Ou seja, nós adaptámos-nos bem, porque em 2014 recordo-me que o setor imobiliário começa outra vez a ficar fortalecido. Sim, a partir de 2014. 14 há ali o fenómeno do BES, mas sim, grosso modo o resumo está perfeito. Ou seja, 2011 uma travagem abrupta, 2011 e 12 são... 11, 12, 13 são os piores anos, de facto, em termos de mediação, em termos de imobiliário. Há quebras brutais, há imensas pessoas que desistiram até do negócio, no caso da mediação. Há consultores que abandonaram definitivamente o negócio e já não voltaram. Alguns abandonaram porque também teriam que abandonar, não seriam profissionais
competentes, mas alguns eram excelentes profissionais e infelizmente não se conseguiram adaptar a uma mudança de paradigma de vender um imóvel cuja comissão é X para passar a intermediar arrendamentos com uma comissão 10 vezes menor. Pronto. E também não estavam formatados mesmo em termos de mentalidade para aquilo. 2013 já é Até assim... nós vivemos numa cultura de posse, não é? Sim, sim. Entretanto, nós em 2013 temos aqui acho eu que chegámos, em termos de negócio, na mediação, chegámos ali ao fundo do poço. Andámos a falar no fundo do poço desde 2011, mas ia-se escavando e o fundo não aparecia. 2013 acho que sim. 2014 já é um ano de retoma. E é um ano de retoma porque já estamos a sentir as consequências do investimento estrangeiro. Disseste-o claramente e de forma muito, muito lúcida. Em 2014, a única coisa que teve aqui um retrocesso foi a questão do BES. Sim. E, portanto, voltou a haver aqui um tremorzinho. Mas nada que se compare, porque Não, o resto dos bancos estavam a funcionar. Estava. E não havia grande exposição dos outros bancos que estavam presentes no mercado. Sim, aqui foi mais um efeito psicológico. Foi mais um efeito para o contribuinte. Foi mais um efeito psicológico. Ficámos ali com um peso pesado do que propriamente. Se tivesse sido em 2011, era mais um que tinha ido no tempo certo. Como veio em 2014, veio um bocadinho fora de tempo. Não deixou de causar ali na primavera-verão de 2014 algum abanico no mercado, mas já 2014 já é um ano a crescer, já é um ano a andar para a frente. E dali para a frente, colhendo de facto os frutos dos vistos gold, do investimento estrangeiro, do muito dinheiro que entrou na economia e o mercado imobiliário estar de facto na altura muito desinflacionado, portanto altamente apetecível para o investimento, aconteceu de facto esse fenómeno, que tem como reverso da medalha, também o disseste, essa questão depois de dizer, bom, mas os preços continuamente a crescerem, isso afasta muita gente, nomeadamente cliente nacional e jovem. Não afasta, acaba por organizar as pessoas de uma maneira diferente. Acabaram por ter de procurar mais perifericamente as suas casas, de forma a poderem trabalhar em Lisboa. E isso resultou, infelizmente, também de uma coisa que aqui ao lado, por exemplo, em Espanha não acontece. A Espanha não teve uma flutuação tão grande de mercado. Ou seja, não viveu uma depressão tão grande como nós, não vive neste momento uma euforia tão grande como nós temos tido nos últimos anos. Tem sido mais aplanado. O que é que acontece? Nós cá deixámos de construir, deixou de haver construção nova no período da crise. Certo. Ela ainda hoje está muito abaixo dos valores anteriores aos da crise. Bom, Miguel, eu recordo-me quando começaram outra vez a ser construídos novos imóveis, de uma série de amigos meus e eu próprio ficávamos fascinados porque começávamos a ver gruas. E aquilo significava que se estava a fazer alguma coisa. E, portanto, o mercado da construção estava novamente em ação. Está, mas mesmo assim não está ainda ao nível que estava anteriormente. E isso faz com que haja, de facto, escassez de casas, e em qualquer mercado, quando há uma escassez de oferta e há muita procura, os preços sobem. Isso é normal. Pronto, isso é normal. E basta, nós estamos aqui em Odivelas, o mercado onde a Predimed começou, e basta vermos que a construção nova que existe hoje, comparada com aquela que, por exemplo, no tempo quando a Predimed começou, 2004, 2005, 2006, as Colinas do Cruzeiro, todas essas. Pronto. E hoje em dia temos muito menos oferta de coisas. Já começamos a ter, lá está. Começámos a ver há 3, 4 anos atrás novamente as gruas a serem montadas e, portanto, hoje já estamos a ter mais produto novo outra vez no mercado. Mas, pesando os prós e os contras desta situação, eu acho que ganha claramente esta visão de investimento estrangeiro, de entrada de capitais. Porquê? Porque trouxe uma coisa que nós andávamos há 40 anos a discutir em Portugal, que era a reabilitação urbana. Certo. Andávamos há 40 anos a dizer que Lisboa estava a perder população, que Lisboa estava a desaparecer, que Lisboa à noite não tinha ninguém, que Lisboa já não tinha famílias, que Lisboa já... Toda a gente vivia na periferia e ia trabalhar de manhã para Lisboa. E este formato veio revigorar essa... Completamente. Basta... Ainda que com um período cinzento que foi dos alojamentos locais, porque também se perdeu muita habitação para alojamento local. Sim, mas aí eu também compreendo que muitas pessoas tenham visto no alojamento local uma saída e o alojamento local ajudou muito, mesmo famílias.
a conseguirem ter equilibrado os seus orçamentos naquela altura e terem conseguido sobreviver àquele período de crise sem outras consequências mais graves. Mas a questão aqui tem a ver com isto. Como qualquer bom lisboeta, eu vou à Baixa uma vez por ano. Portanto, e ao Castelo de 5 em 5. Portanto, e fui à Baixa na altura do Natal, é quando gosto de lá ir. Um lisboeta só vai à Baixa se tiver mesmo que ir, ou então em passeio. Ou se tiveres moto. Exato, não é o caso. E além da parte de estar cheio de turistas e tudo mais, e isso é bom porque traz vida, basta irmos ao Rossio, basta irmos à Praça Dom Pedro IV e perceber o que eram aqueles prédios há 10 anos atrás. Sim. Que estavam a cair, que estavam velhos, que ninguém lhes pegava, e olhar para... Também existiram algumas políticas de reabilitação. Lentas, mas existiram. Mas tudo o que é Estado, tudo o que é... tudo isso é sempre pesado, burocrático. Sim. E muitas das vezes eu tenho por princípio que o Estado tira a todos para dar a alguns que entende dar. Enquanto o mercado é muito mais justo. Sim. O mercado é muito mais transversal. E, portanto... 40 anos a discutir a reabilitação, 40 anos a tentar. Eu não estou a dizer que não tenha havido os diplomas existiam. Que não tenha havido boa intenção política. A implementação dos diplomas é que é difícil. Claro, eu não duvido que tenha havido até boa intenção. E vontade política, mas a verdade é que Lisboa, durante 40 anos, se foi esvaziando e de repente em 4 ou 5 se volta a encher. E hoje em dia, de facto, em Lisboa disputa-se palmo a palmo quase. E a procura até de prédios antigos, que eram coisas que muitas pessoas acreditavam piamente que não havia uma solução para aquilo. Portanto, não há solução. Não há. As pessoas hoje já não querem quartos tão pequenos, as pessoas hoje já não querem salas tão pequenas, as pessoas hoje já não estão para viver num prédio velho. E a verdade é que foram reabilitados, foram vendidos a portugueses e a estrangeiros e hoje têm vida, têm pessoas, têm tudo. Portanto, eu acho que este caminho, tendo de facto essa questão de haver menos casas no mercado, ou isso fazer com que os preços tenham subido, inclusive na periferia, porque aumentou depois a procura também aqui, acho que pesando isso a vitória é claramente é bom, é positivo e por uma margem Miguel, e agora, enorme. Este ano, nós viemos de um ano esquisito, diria mais que isso, porque temos uma paralisação do mercado de uma forma transversal devido ao Covid. Quando começamos a sair e a conseguir fazer uma vida mais ou menos normal, porque nunca voltou totalmente ao normal. Quando achávamos que isto estava ultrapassado, temos esta questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia. Há vários entendimentos, não interessa qual. Este ano não se notou, pelo menos pelos números que os bancos vão apresentando, não se notou ainda um impacto. 2023, qual é a tua sensibilidade? O fenómeno da inflação era anterior à questão da guerra. Portanto, nós já no final de 2021, todos nós notávamos que havia um fenómeno de inflação, especialmente até ao nível da construção. O fornecimento de matérias-primas para a construção estava ao nível do ferro, da madeira. Isso não eram reflexos do Covid devido às paragens dos transportes? Pelo menos era a explicação... Era a explicação que era dada. E era a explicação lógica. Fazia algum sentido e acreditamos que sim. À partida, portanto, nós vínhamos de 2 períodos de confinamento, 2020 e 2021. O primeiro confinamento foi muito diferente do segundo. O primeiro confinamento para nós, no nosso negócio, foi muito duro e dramático até, porque foi repentino, não estava nada preparado para continuar a atividade e, portanto, durante um período de 2 meses e meio ou de 3 meses, todas as imobiliárias e todas as operações foram fortemente prejudicadas, com quebras de faturação muito grandes, porque não se faziam visitas, não se faziam escrituras, não se faziam contratos de promessa durante aqueles 2 meses e meio. A seguir, portanto, retomamos e tudo aquilo que não tinha sido feito foi feito e até ao final do ano foi tudo compensado e 2020 foi um ano que no saldo final foi um ano muito positivo no imobiliário e de crescimento. Segundo confinamento é completamente diferente. Ou seja, nós no nosso negócio já estávamos preparados.
E o que aconteceu foi que nada parou. Nada Já havia parou. um teletrabalho, já tinha havido uma adaptação. As pessoas, aqui a resposta foi excelente, ou seja, as lojas efetivamente estiveram fechadas, as pessoas estiveram a trabalhar na mesma, e eu diria quase que de uma forma muito mais produtiva ou quase assertiva, porque apesar de estarmos em confinamento, e estávamos, quando saíam por um motivo válido e saíam pela certa, como eu costumava dizer. Havia mais foco. É verdade, havia mais foco. Os clientes à partida, como nós Também já costumamos saíam com mais certeza. exatamente, e saíam mesmo para comprar, como nós costumamos dizer. Portanto, não havia o paciente, havia mesmo o cliente, comprador. porque fora disso também não. E portanto foram o segundo confinamento em 2021, para nós, mediação imobiliária, foi uma altura normalíssima, não diria normalíssima porque havia o confinamento, mas em termos de produção foi excelente e foi uma altura ótima. Superaram aquilo. Pronto, 2020 então encerra também como um grande ano. 2021 vem com algumas incertezas ab início, mas agora que já estamos, 2022, peço desculpa, 2022 trazia algumas incertezas no início, já havia aqui esta pressão da inflação e havia esta questão dos materiais no setor da construção e do valor das casas e tudo mais, mas acabámos por, no final, fazer aqui um balanço também de um ano excelente. Apesar de termos lidado com esta questão da guerra, do aumento dos combustíveis, do aumento dos preços, disto e daquilo, a verdade é que a procura não abrandou. Sobretudo e direto em relação ao mercado nacional. Tem sempre, ou grande parte das vezes, apoio Mas a financeiro procura não abrandou. Não? Não. Mesmo com o Euribor a subir? A procura não abrandou. Os bancos responderam. O epifenómeno da subida dos juros, portanto, e não vale a pena estarmos a discutir se concordo ou não com a subida de juros ou não, eles são um facto, portanto, quer eu concordo ou não, se é uma forma válida, Não vai mudar nada. não muda nada, não é? Se é uma forma válida ou não de controlar este tipo de inflação, isso é uma discussão académica. A verdade é que eles subiram, só tem efeito na procura ali durante uma semana ou duas, enquanto se fala no tema, enquanto é notícia e antes de. A partir dali, os bancos adaptam a sua oferta aos clientes e os clientes adaptam aquilo à realidade. E, portanto, E se não podem ter uma casa? de 700 será de 500, claro. Se não for de 500 será de ser de 300, mas a necessidade está lá, a vontade está lá e, portanto... Até porque é um efeito que nos Estados Unidos acontece muito e que cá já começa a acontecer, e agora que falaste nisso, que é a primeira pessoa vai tentar perceber a capacidade que tem e depois a seguir é que já vai de uma forma muito mais assertiva para o mercado procurar, para não perder tempo. A qualificação para qualificação nós é importantíssima. é das coisas mais importantes. Aliás, o mercado hoje, que eu considero muito mais evoluído do que era quando eu vim para cá em 2004, ou do que era há 10 anos atrás, acho que nessa parte mudou e deve mudar mesmo o paradigma. Eu acho que, por um lado, sou muito adepto, e falámos nisso há bocadinho, sou muito adepto de uma separação muito clara de águas entre o que é financiamento e intermediação financeira do que é a mediação imobiliária. Elas estão a ser separadas. Fazer muito bem as suas... Elas estão a ser separadas, mas ainda não estão separadas. E nós continuamos a perceber que encontramos o mesmo interlocutor duas vezes. Encontramos o mediador e depois encontramos o mediador na secretária ao lado, agora como intermediário de crédito. A necessidade do regulador de tentar, por uma questão de conflito de interesses, arrumar muito bem. E eu espero que o caminho seja esse e de uma forma até muito mais, portanto, assertiva. Ou seja, separar a mediação da intermediação de crédito, separar a mediação imobiliária da intermediação de crédito, por forma a que, de facto, cheguemos a esse ponto, que é os clientes serem qualificados e, depois de qualificados, virem, de facto, escolher aquilo que querem dentro daquilo que podem. Até para gerir expectativas. Porque muitas vezes as pessoas depois ficam frustradas porque estão a ver uma casa de 300 e, afinal de contas, não dá. Temos de ir para a 200 e a 200 já não agrada tanto porque ficaram com a ideia da nós, em sede de formação, trabalhamos muito isso. A qualificação é fundamental. Então, e outra coisa, Miguel? Não sair para a rua sem antes qualificar os clientes. Predimed, quantas lojas? Nós temos eu não sei o número preciso, porque nós estamos agora num processo de abertura contínua de agências. Portanto, por exemplo, amanhã e no sábado temos duas inaugurações, portanto, uma amanhã e uma no sábado.
até ao final do mês mais 4, e portanto estamos neste processo contínuo de aberturas, mas estamos ali à volta das 120 agências. Já com uns milhares de pessoas a colocar. Sim, 1.200, 1.300 pessoas. Um grupo enorme. Estes números, para mim, quando eu olho para trás em 2004 e 2005, quando vim para a mediação, se me dissessem isto, começámos os dois, começámos eu e de facto o meu primeiro sócio nesta aventura, que depois entretanto deixámos de ser sócios em 2008 por termos visões diferentes em relação à marca, em relação àquilo que era a atividade, mas tudo bem, mas começámos de facto os dois. E o primeiro consultor que tivemos era um colega dele, da imobiliária de onde eles vinham, e nós nesse ano fizemos o nosso jantar de Natal e éramos acho que 6 pessoas. E no ano a seguir éramos 15 ou 16, ou já não me lembro muito bem. Mas pronto, Agora já dá um bocadinho mais de trabalho para organizar um jantar de Natal. Já não se consegue, não, que nós fazemos. Já tem de recorrer. Nós fazemos jantares externos. Fazemos almoços de Natal e jantares, mas por região e por zona, portanto já fazemos as coisas. Mas sim, naquela altura imaginar uma Predimed com esta dimensão era absolutamente... Eu costumo contar uma história que é verdadeira, que é, eu quando comecei na Predimed, nós todos os dias no escritório, lado a lado, havia sempre as conversas, e eu dizia que o meu sonho era que a Predimed vendesse uma casa por dia, e ela hoje vende 7, 8, 5, 10 no mesmo dia. Uma marca nacional. Sim, criada aqui, a 100 metros daqui. Aqui em Portugal, é brutal. E portanto, às vezes os nossos sonhos são até pequenos para aquilo que depois vamos a realizar. Não é? Se me dissessem, então ok, vais vender, a Predimed vai vender uma casa por dia. Tenho uma frase que eu costumo dizer, eu também, à parte desta atividade, porque é uma atividade que eu gosto de fazer, tenho muito gosto em fazer, mas também tenho os meus negócios. E eu costumo dizer que nós somos capazes de muito mais do que aquilo que pensamos. Basta o foco. E digo sempre isto, no dicionário vem amor, importantíssimo, felicidade e depois vem o sucesso. E de facto, quando nós conseguimos fazer as coisas com o tal amor, quando somos felizes a fazer aquilo em que nos envolvemos, seguramente que a seguir o sucesso aparece, vem o retorno, não é? Os resultados os resultados são sempre a consequência e não a causa de nada. Portanto, se nós fizermos o nosso trabalho com amor, com paixão, com dedicação, com tudo isso, de uma forma reiterada, de uma forma organizada e estruturada, os resultados vão aparecer. Pronto, depois a gente, mas há aqui uma ponta de sorte, acredito que sim, é sempre importante, claro. Um momento que haja algumas... Eu estou a falar do período de 2004, mas 2004, tal e qual como uma criança que nasce e que vai crescendo e que se vai fortalecendo, 2004 para a frente foi um período bom e de crescimento. O período mau que nós tivemos, nós mesmo, Predimed, fomos duramente atingidos naquele momento de crise, e nessa altura da crise, quando estivemos, nós estivemos reduzidos a 27 consultores, acho eu. 27 consultores foi o mínimo que nós tivemos, portanto, nesse período pós-franquia e depois no portanto, 2013 acho que foi o momento mais duro em termos mais crítico para nós, e portanto imaginar em 2004 uma Predimed com esta dimensão, ou imaginar em 2013 naquele momento, 2012, 13, aquele momento tão difícil, imaginar uma Predimed hoje com esta dimensão. Isso se chama resiliência. Resiliência, sim. E acreditar e não deixar cair. Eu costumo dizer que é o único mérito que eu tenho. Antes de passar para a última pergunta, porque estamos a chegar ao fim, confiante para o ano 2023. Portanto, aquilo que me dizes é que estás confiante. Sim. Estamos confiantes por isto. Eu distingo um bocadinho daquilo que nós ouvimos e vemos todos os dias quando ligamos a televisão, daquilo que vemos com os nossos olhos na rua todos os dias. Portanto, eu ligo a televisão e é-me apresentado um cenário semi-catastrofista, não é? E eu depois ando na rua e não vejo... Na prática, ainda não se nota... Não vejo nada desse cenário, mas respeito que existam situações concretas
individuais, sempre diferentes umas das outras. Portanto, naturalmente, é como a história da crise. Na crise não se aplica aquilo que eu disse há bocado, de quebra de rendimentos, não foi para toda a gente. Claro. Portanto, há sempre. Mas, em geral, o que eu vejo nesta altura é, continua a procura, continuam a ser feitos e lançados investimentos importantes na área do imobiliário, continua uma procura muito, muito forte. Os bancos continuam. Os bancos estão bem, os bancos estão a emprestar, os bancos estão, portanto, a concorrer uns com os outros nas condições e procurando captar mais clientes. Portanto, à partida, o que eu vejo é um mercado a funcionar bem. Se os preços não vão inflacionar tanto, se não vão crescer tanto como tinham vindo a crescer, se nós já chegámos ao planalto em termos de valores no imobiliário ou não, isso vamos ver para o ano, porque era a mesma pergunta que me fazia o ano passado e eu dizia, não sei, acho que não. Acho que se calhar ainda vão continuar a crescer durante este ano, se calhar não tão depressa como cresceram no ano 2021, mas em 2022 ainda vão crescer. Portanto, em 2023 provavelmente sim, ainda vão crescer também. Ou então estamos aqui numa fase de mercado em que estaremos cá em cima, mas estamos na altura de aplainar, não é? Estamos no planalto. Portanto, é aquilo que eu vejo até agora. O mundo tem mudado tanto e tem-nos apresentado tantas surpresas. Os ciclos são mais rápidos. São mais rápidos e, portanto, há aqui algumas variantes, como a história da guerra e como a história de outras coisas, mas que eu acho que, para já, neste momento, ainda não se sente. A nossa perspectiva é... Última questão, que não é uma questão, é uma brincadeira. Tu começaste em 2004, foste voando, até que chegaste mesmo aos céus. Breve, não é? Neste momento estás em modo voo. Neste momento sou piloto de ultraleves, portanto Se eu fizer uma boleia, posso ir contigo? Sim. A limitação no ultraleve... Se estiver com pressa para o Algarve ou isso, exatamente, sim. A limitação no ultraleve é que de facto só podemos ir 2, são aviões feitos só para duas pessoas. E sim, neste momento, portanto, já concluí. Agora estou a fazer a adaptação a um outro grupo, a outra classe de aviões, mas dentro sempre dos ultraleves. E tem sido uma experiência, não era propriamente um sonho adiado, é curioso, mas eu nunca tive o sonho de ser piloto, pretensão. A não ser quando em miúdo se vê o Top Gun, toda a gente quer. Mas não tive esse chamamento na juventude, tive esse chamamento mais tarde. Portanto, eu sempre gostei de aviões, sempre gostei de ver aviões, sempre gostei disso tudo, mas o chamamento de me apetecer voar foi uma coisa relativamente recente, foi antes da pandemia. Portanto, eu era para ter começado precisamente antes da pandemia, depois meteu-se a pandemia, adiei ali um bocadinho a coisa, e o ano passado, portanto, fiz toda a parte teórica, que é pesadíssima, e depois todos os exames no ANAC, tudo isso, e de seguida fiz, portanto, agora a minha parte de voo, fui a exame, já estou aprovado, já tenho o meu brevet na mão, portanto, agora é voar. Muito obrigado. Miguel, fico satisfeito. Eu é que agradeço. A voar alto, que a Predimed continua a voar alto, e nós ficamos por aqui. Já sabem, eu sou muito chato com isto, sigam-nos, participem, lancem questões. Nós vamos tentar mudar e dinamizar mais o nosso programa, o Contexto Total, com a vossa participação, mas são coisas que em breve nós daremos notícias. Muito obrigado, bom dia de Reis.